Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Como eu falei a vocês, eu estou gravando umas videoaulas com resolução de algumas questões das provas anteriores da Olimpíada de Física, né? Das 5 provas anteriores. Essa que a gente vai fazer é a sexta edição da Olimpíada, né? Teve um hiato de 2 anos, né? Por causa da pandemia, então não teve prova em 2020 e 2021, mas voltou a ser realizada no passado. A maioria das questões são da prova de 2022 e uma ou outra é das provas de 2019 e 2018. Aí eu preparei 10 questões, só que eu vou fazer videozinhos contendo a resolução de uma questão cada vídeo. Fica mais dinâmico, não fica uma coisa muito grande, muito cansativa. Aí vocês vão vendo na ordem que vocês quiserem. Embora eu aconselho a seguir a ordem do enumerado que eu coloquei nas questões, né? Da primeira até a 10ª questão. Tá certo? E aí vamos para a primeira questão, que inclusive é da prova do ano passado. Como eu já frisei a vocês na reunião que a gente teve durante as aulas, o modelo de prova da Olimpíada de Física é um modelo que se assemelha ao Enem no sentido do tamanho do texto nos enunciados das questões. Se você observa essa primeira questão, o texto é enorme e tem questões com enunciados maiores do que esse ainda. Porém, vocês vão perceber que a gente não vai estar utilizando todas as informações disponíveis no texto da questão. Na verdade, isso é até uma espécie de pegadinha da comissão que organiza a prova, para saber se o aluno tem o discernimento em identificar as informações, né, em selecionar as informações que de fato vai precisar para resolver a questão, sem perder tanto tempo lendo todo o texto que eles colocam no enunciado. Porque, na verdade, a maior parte do texto se trata de contextualização, né? E para resolver as questões de física, a gente não vai precisar tanto assim de contextualização, a gente vai precisar das informações de maneira clara e objetiva. Então, só para vocês verem que a gente não vai utilizar todo esse texto aí, eu vou lê-lo, né? Vou ler ele do início ao fim e depois eu vou apontar quais são as informações que de fato a gente vai precisar para resolver essa questão. Essa primeira questão aí, logo adiantando, é sobre ordem de grandeza, que é um assunto que a gente já viu nas aulas passadas de física, né? Que, por sua vez, precisa do assunto de notação científica, que também a gente já viu. Né? Para chegar à ordem de grandeza, a gente primeiro precisa entender notação científica. Deixa eu ler a questão. O professor Rogério Porto, né, da foto, é um dos mais experientes professores de física no Recife, possuindo mais de 45 anos de ensino, tendo trabalhado em cerca de 25 escolas de Pernambuco. Contribuiu e continua contribuindo em muito com a formação científica de nossos estudantes, bem como na formação de futuros professores e pesquisadores em física no estado. Muitos dos atuais professores de física de Pernambuco estudaram com ele, seguindo seu bom exemplo de metodologia científica e valorização do ensino de física. O professor Rogério nasceu na cidade de Arco Verde, também está na foto, no sertão pernambucano, cidade fundada em 11 de setembro de 1928 e com cerca de 74 mil habitantes atualmente. O município de Arco Verde é considerado a porta de entrada do sertão pernambucano. Com localização estratégica e clima ameno, a cidade é conhecida por ser o berço de alguns dos mais tradicionais grupos de coco de roda do estado e forte polo médico da região. E aí vem a questão, a interrogação que a questão quer que a gente resolva. Podemos dizer que a ordem de grandeza do número de escolas em que trabalhou o professor Rogério Porto e também do número de atuais habitantes em sua cidade natal são, respectivamente, ou seja, na mesma ordem, né, a resposta tem que vir primeiro a ordem de grandeza do número de escolas e depois a ordem de grandeza do número atual de habitantes da cidade, né, por isso que significa respectivamente, ou seja, é nesta ordem, e é isso que a questão pede. A gente vai trabalhar as noções de notação científica e ordem de grandeza, né? Para trabalhar a ordem de grandeza, a gente precisa entender primeiro notação científica, que eu espero que vocês estejam lembrados das últimas aulas de física que a gente tem visto, né? A gente trabalhou bastante esses conceitos em sala. Então, de todo esse texto, a gente só vai precisar de duas informações básicas, apenas duas. A primeira, o número de escolas, que é 25, e o número de habitantes na cidade natal dele, que é de 74 mil, né, habitantes atualmente, segundo o enunciado da questão. Então, temos essas duas informações e são com elas que a gente vai trabalhar.
O restante do texto foi apenas para contextualizar o problema. A gente não vai utilizar para resolver a questão. Então, se vocês observarem, eu já deixei esses números com uma vírgula em vermelho ao final de cada um deles. Por quê? Porque primeiro a gente vai precisar passar esses números para a forma de notação científica, para depois descobrir a ordem de grandeza de cada um. Lembra como é que a gente faz com números inteiros? Né? Só ressaltando que notação científica é uma forma de expressar números muito grandes ou muito pequenos, né? Em potências de 10, né? Em termos de potências de 10. Então, o que a gente vai fazer aqui é transformar esses números em potências de 10. Né? A ordem de grandeza seria a potência de 10 aproximada. Para a ordem de grandeza não interessa o valor exato, mas sim a potência de 10 aproximada daquele número. Ou seja, a gente vai ter que descobrir a potência aproximada de 25 e a potência de 10, né, aproximada de 74.000. Para isso, a gente tem que passar ambos os números para a notação científica. Né? E aí, primeiro, com o número de escolas. A vírgula, todo número que é inteiro, a vírgula, a gente subentende que ela aparece no final do número, por isso que eu deixei em vermelho, né? Porque geralmente a vírgula não aparece, mas a gente subentende que ela está lá. E aí a gente vai andar com essa vírgula da direita para a esquerda, né? A gente vai andar até chegar no número que fique dentro daquele intervalo, lembra? Maior ou igual a 1 e menor que 10, que vai ser esse n aqui, ó. A fórmula geral da notação científica é essa aqui, ó. N vezes 10 elevado a n potência, né? Esse n maiúsculo vai ser esse número dentro do intervalo de 1 e 10, e o n menorzinho aqui, o expoente do 10, vai ser a quantidade de casas decimais que a gente andou para chegar nesse n maiúsculo. Então, esse n maiúsculo é dentro do intervalo de 1 e 10, e o expoente n minúsculo vai ser a quantidade de casas decimais. Pegando o exemplo da escola, a gente tem o número 25. Andando com a vírgula, né, da direita para a esquerda, a gente vai andar apenas uma casa decimal. Do 5 a gente pula para cá. A vírgula vai ficar entre o 2 e o 5. Porque, se você analisar, aqui a gente tem um número que fica dentro do intervalo de 1 e 10, que é o 2,5. Então, esse vai ser meu n maiúsculo. E esse 1 aqui no expoente vai ser a quantidade de casas decimais que eu precisei andar, que nesse caso foi apenas uma. Né? Então, está aqui o número de escolas no formato de notação científica. Vou para o número de habitantes. O número é 74.000 por extenso. Em notação científica, né, a gente vai andar com essa vírgula aqui da direita para a esquerda. Vamos andar 1, 2, 3. Vou parar aqui? Não. Vou parar aqui, ó, 4. Eu parando a vírgula entre o 7 e o 4, eu tenho um número que fica dentro daquele intervalo de 1 a 10. Né? Maior ou igual a 1, menor que 10. Esse vai ser o meu n maiúsculo, 7,4. E o n minúsculo no expoente do 10 vai ser a quantidade de casas decimais que eu andei, que nesse caso foram 4. Então, em notação científica, esse é o número atual de habitantes lá de Arco Verde. Para a ordem de grandeza, a gente tem duas regrinhas. Também esse conteúdo foi dado mais de uma vez em sala. Se o n maiúsculo for menor que 5,5, a gente vai fazer a aproximação desse n, né? Seja o número de escolas ou o número de habitantes, a gente vai fazer a aproximação para 1. Ou seja, onde está o n maiúsculo, a gente substitui por 1. Caso esse n seja menor do que 5,5. Mas, por outro lado, se ele for maior que 5,5, a gente faz essa aproximação para 10. Ou seja, onde está o n maiúsculo, né, seja o 2,5 ou 7,4, a gente arredonda, né, faz a aproximação para 10, caso esse n seja maior que 5,5. Olhando para o exemplo do número de escolas, o 2,5, né, que é o n da notação científica, ele é menor que 5,5. Né? 2,5 é menor do que 5,5. Então, nesse caso, a gente vai fazer a aproximação desse n para 1. Ou seja, onde está o 2,5, eu vou substituir por 1. Né? Aqui, ó, da forma da notação científica. Onde estava o 2,5, eu coloco 1 e repito a potência de 10 que a gente achou, né? Que é 10 elevado à primeira. Ou 10 elevado a 1, a forma como vocês chamarem é pouco relevante. O importante é chegar na resposta correta. Então, eu vou ficar falando 10 elevado a 1 ou 10 elevado à primeira potência. Aqui, ó, qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Vocês sabem, né? Se a gente multiplicar 1 por 1 milhão, a resposta é 1 milhão. 1 vezes 15, a resposta é 15. 1 vezes 100, a resposta é 100. Então, quando eu tenho 1 multiplicado por 10 elevado à primeira potência, a resposta é o próprio 10 elevado à primeira potência. Essa é a ordem de grandeza do número de escolas.
vai para o número de habitantes. O 7,4 que a gente achou é maior que 5,5. Então a gente vai seguir essa regrinha aqui, ó. Vai fazer a aproximação desse n maiúsculo para 10. Né? Onde está 7,4, vamos substituir para 10. Então assim, né? Onde estava 7,4, eu coloquei o 10 no lugar e repeti a potência de 10 que a gente achou, né? 10 elevado à quarta potência. E aí a gente tem um detalhe. Propriedade de potenciação, que eu espero que vocês já tenham visto e a gente já trabalhou isso numa aula de nivelamento. Quando eu tenho dos dois lados a mesma base, né, que nesse caso é o 10, eu repito essa base e somo os expoentes. Esse primeiro 10 aqui não tem expoente nenhum, mas quando não tem expoente nenhum, a gente subentende que esse expoente é o próprio 1. Né? É um oculto. Todo número que não tiver expoente, está subentendido que o expoente dele é o 1. Ele está elevado à primeira potência. Então, a gente vai ter aqui 10 elevado à primeira vezes 10 elevado à quarta. É isso? A gente repete a base e soma os expoentes. No caso, eu repito o 10, né, que aparece dos dois lados, e somo os dois expoentes, né, 1 mais 4, que nesse caso vai dar 5. Né? 10 elevado à quinta potência. Essa vai ser a ordem de grandeza do número de habitantes de Arco Verde. Então, respectivamente, a gente tem que achar a alternativa que tenha primeiro a ordem de grandeza do número de escolas e logo em seguida a ordem de grandeza do número de habitantes, que nesse caso é a letra E. Tá aqui, ó, 10 elevado à primeira potência, número de escolas, e 10 elevado à quinta potência, né, é a ordem de grandeza do número de habitantes. Beleza?